médico fez o diagnóstico de urticária crônica espontânea, mas não tem urticária. Não seria caracterizado como angioedema hereditário? Você deve ter visto alguns vídeos meus, né? Dizendo que o angioedema hereditário, ele é justamente o aparecimento de edemas, ok? E esses edemas, por sua vez, não teriam urticária. Mas 10% das urticárias crônicas espontâneas, elas começam a cursar somente com angioedema. Eu sei que é um diagnóstico difícil, né? Mas nesse caso, por isso que eu às vezes fui criticado, né, até por uns outros colegas, né, mas o cara tem angioedema hereditário, ele tem angioedema sem urticária, por que você pede esse montão de exames? Justamente por isso, entendeu? Porque 10% dos casos de urticária crônica espontânea, eles cursam, eles se iniciam, eles se dão justamente somente por causa do angioedema, principalmente quando estão relacionados à produção de autoanticorpos contra os receptores de alta afinidade dos mastócitos, ou seja, uma reação autoimune da urticária crônica espontânea, causando aquele problema, e pode ser que essa produção dos autoanticorpos, sendo uma doença imunitária de alta agressão, ela possa também fazer com que haja extravasamento, então, de determinados meios extravasculares, né, e consequentemente causando então o edema ou angioedema, né, o edema ou angioedema. Tá bom? Então, 10% dos pacientes com urticária crônica espontânea não desenvolvem as chamadas urticas. Elas desenvolvem somente o angioedema e depois vem a desenvolver as urticas, por isso que o início do diagnóstico é difícil e por isso que você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Eu sei que tem a tal da chamada medicina baseada em evidência, me desculpe, mas não é perfeita esse fluxograma, não é, porque eu já vi muito paciente só com angioedema, sem angioedema hereditário. Tudo bem que o angioedema hereditário, existe o angioedema hereditário idiopático, que não dá nada, que não dá C4, que não dá inibidor de seiosterase, qualitativo, quantitativo. Eu sei de tudo isso, entendeu? Mas eu já vi paciente que não é nem angioedema hereditário idiopático, começa com angioedema e a gente fala, olha, provavelmente é uma UCE, porque você pode estar perto desse 10%, 2 ou 3 anos depois, aí o paciente me parece com urtica. Eu falei, tá vendo? É uma UCE que faz parte justamente desse perfil. Eu acho que a ignorância, sabe, é a principal fonte de autoridade intelectual para muita gente, né? Porque aqui no Brasil, principalmente, o Brasil é um negócio difícil. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou brasileiro e eu tenho essa liberdade de compartilhar essas informações com vocês. Aí você vai lá no exterior, você pode falar a coisa mais absurda possível. Eu morei nos Estados Unidos e no Canadá, tá? Você pode falar a coisa mais absurda possível que o cara chega, vai pensar, e depois de uma semana ele vai dizer se ele concorda ou não. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, se o cara não sabe, é porque não existe. E se não existe, é porque não deve ser considerado. Ou seja, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a ignorância é a fonte de autoridade intelectual. Eu estou falando isso porque eu já fui criticado em pedir exames para pacientes somente com angioedema e não fazer logo um diagnóstico de angioedema hereditário ou de um outro tipo de angioedema que não seja alergia ou uma própria urticária crônica espontânea, né? Porque a urticária crônica espontânea ela é dividida em 2 tipos, basicamente, hoje que a gente conhece, que é o tipo autoimune, onde você produz anticorpos da classe IgG contra o receptor de alta afinidade, também um processo reativo, IgE mediado também, que é algum alérgeno, né? Então, as coisas, a medicina é a ciência das verdades transitórias, medicina não existe a verdade, existem as verdades. Medicina, a gente precisa ainda do cérebro humano, que é um computador quântico, para poder fazer os diagnósticos. Não adianta você trocar por fluxogramas, medicinas baseadas em evidência, ou seja lá o que for, não vai substituir um cérebro humano, não vai substituir esse computador quântico que Papai do Céu nos deu. A verdade é essa, tá bom? Desculpe aí ser um pouco mais rude e contundente. Um abraço, obrigado pela sua pergunta.